Recentemente eu assisti um dos filmes mais importantes da minha vida, que mais me tocou e que de verdade eu tenho certeza que vai te surpreender demais. Pode parecer loucura o que eu vou dizer agora, mas o filme O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas não é um filme sobre romance. Ele vai muito além disso, e nesse vídeo eu vou te falar os motivos pelo qual ele foi tão impactante e continua sendo impactante pra mim e pra tanta gente que assiste esse filme. Eu sou HDR, se tu gosta muito do meio audiovisual, gosta de cinema, gosta de ver filme o tempo todo, eu tenho certeza que tu vai gostar demais do meu canal. Então aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo que sai vídeo aqui todo dia. É sempre bom avisar que esse filme ele tá disponível no Prime Video para quem quiser assistir, que realmente é um filme muito interessante. Mesmo que aqui eu conte um pouquinho da história do filme, vale muito a pena assistir esse filme quantas vezes for necessário, porque toda vez que tu assiste, tu aprende alguma coisa nova com o filme. No filme a gente acompanha a história do protagonista que se chama Mark, só que até então a gente acha que ele é o protagonista. Mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu tô dizendo isso. Só pra contextualizar vocês, o que acontece dentro do filme é que o Mark, todos os dias, ele vive o mesmo dia. Ele literalmente fica preso no mesmo dia. Ele acorda de manhã cedo e vai dormir, e acorda no dia seguinte e ele continua no mesmo dia. E a premissa do início do filme é muito interessante, porque ele mostra o ponto de vista do Mark como se ele já soubesse tudo o que tá acontecendo, como se ele já tivesse vivido aquilo, sei lá, umas 500 vezes diferentes. E é interessante ver esse ponto de vista porque cada vez que ele acorda, ele faz de uma maneira diferente, ele surpreende a gente de uma outra maneira, não deixando o filme tão monótono assim. Eu vou admitir que parece muito assustador essa ideia de tu acordar literalmente todos os dias no mesmo dia. Isso é uma coisa assim, ó, que não passa muito pela minha cabeça, mas quando tu assiste o filme, tu fica, cara, isso deve ser chato demais e muito entediante. E o filme mostra que o Mark lida muito bem isso, diferentemente, ele leva isso como se fosse o dia a dia dele para a rotina. Para ele não faz muita diferença porque ele já tá preso naquilo. É como se literalmente ele tivesse acomodado e acostumado com tudo isso que tá acontecendo nos dias dele, que literalmente é o mesmo dia sempre. O mais interessante dessa história é que por mais que ele literalmente viva o mesmo dia todos os dias, cada dia ele aproveita o dia dele de uma maneira diferente. Ou seja, saindo um pouco do padrão do que a gente está acostumado de tu ter que levantar da cama todos os dias, ter que comer e fazer as mesmas coisas todos os dias. Ele literalmente, após sair de casa, cada dia ele tem uma história e uma vontade diferente de fazer alguma coisa. E isso o filme consegue deixar bem claro, até porque tem cenas ali que ele tá literalmente dirigindo um trator no meio da cidade. É uma coisa assim absurdamente caótica e até também jogar na loteria que ele ganha todas as vezes, até porque ele já sabe o número que vai cair. E realmente é uma coisa muito interessante de ver, porque a gente vê ali o quão entediado tá o Mark, porque de verdade dá pra sentir o quanto tempo ele tá preso naquilo, que realmente já faz muito tempo. E mesmo todos os dias se repetindo na vida de Mark, é uma coisa muito interessante que eu consegui observar dentro desse filme. Ele tem um melhor amigo que todos os dias está jogando o mesmo jogo de videogame e preso na mesma fase do jogo. Só que enquanto ele está jogando, o Mark aproveita e usa ele como uma forma de desabafo, uma forma de diário, até de certa maneira. Até porque a gente sabe que o melhor amigo dele não vai se lembrar de absolutamente nada do que o Mark está falando. Então é literalmente como se fosse um diário pro Mark, porque literalmente o Mark vai lembrar de tudo que tá acontecendo naquele momento, ele vai lembrar das falas, das coisas que ele tá dizendo pro melhor amigo, só que o melhor amigo dele, diferentemente do Mark, não vai lembrar de absolutamente nada no próximo dia. É interessante fazer uma ligação junto com o videogame, até porque nessa própria cena o melhor amigo dele, o Mark, tem essa conversa sobre resetar a vida. Até porque a gente sabe que dentro de um videogame o que pode acontecer muitas vezes é tipo assim, tu tá preso numa fase, tu morre e tu renasce. É muito parecido com o que o Mark tá vivendo, ou seja, tipo, termina o dia, ele volta de novo pro mesmo dia, com tudo resetado, menos ele. Ou seja, toda a carga, toda a experiência, todas as memórias do Mark vão continuar, assim como de quem tá jogando o jogo, mas a fase em si vai ser sempre a mesma, vai ser tudo repetido, vai ser tudo igual da maneira que tá. E aproveitando que tu tá assistindo esse filme, se tu gosta de conteúdo de cinema de uma pegada um pouco diferente, não se esqueça de me seguir para não perder nenhum conteúdo como esse e aproveita e comenta aqui embaixo se vocês já conheciam esse filme ou não. Só que eu admito que se esse filme ficasse girando nessa trama infinitamente, sem parar, todos os dias, sem mudar absolutamente nada, seria um pouco chato. E até mesmo pro Mark também já devia estar um saco, literalmente. Eu imagino que para ele devia estar muito cansativo. Só que realmente chega um momento, chega um dia em que tudo que está se repetindo da mesma maneira muda em um momento. Sim,
Aparece uma garota misteriosa que nunca apareceu na vida ali do Mark, até porque ele tá fazendo a mesma rotina todos os dias, frequentando os mesmos lugares, e ele nunca viu essa garota. E isso surpreende o Mark de certa maneira, e ele fica completamente apaixonado, querendo entender quem é ela, até porque ela é misteriosa até esse momento. E vocês lembram que eu falei do melhor amigo dele? Então, ele literalmente volta a usar o melhor amigo dele diversas vezes como um diário, desabafando e contando as experiências dele, e conta também sobre essa garota misteriosa que ele acabou encontrando, e ele fala que ele se apaixonou por ela, literalmente só por ela ter passado na vida dele. Ou seja, qualquer sinal de mudança que tem dentro da rotina do Mark pode chamar a atenção dele, e literalmente isso acaba acontecendo, e o filme nos mostra muito bem isso. Porque dá pra ver que nos próximos dias que o Mark tá passando, ele tá pensando demais naquilo de quem é aquela garota misteriosa que simplesmente apareceu e sumiu completamente depois. E a partir daqui já começa um pouco mais de spoiler, um pouco mais da história realmente do filme. Então, se tu mas não se preocupa que isso não vai influenciar nem um pouco na tua experiência do filme. Fiquem bem tranquilos com isso. A partir desse momento, então, o Mark consegue encontrar essa garota depois de muito tempo em outro lugar e ele resolve conversar com ela sobre o que está acontecendo com o Mark. Ele literalmente vai direto ao ponto e fala assim: tô sofrendo uma anomalia temporal. É isso. E ela literalmente sente a mesma coisa que ele tá sentindo e os dois compartilham dessa anomalia. Ou seja, ela também se abre e comenta com ele que ela também tá presa no mesmo dia. Sim. Uma coisa bem diferente que literalmente o Mark com certeza não estava esperando, até porque ele achava que ele fosse o único que ele tivesse dessa maneira, que ele tivesse preso nessa rotina, nesse dia infinito. A partir desse meio tempo tem muitas cenas dos dois juntos, eles acabam começando a conviver mais juntos, apesar de todos os dias ela ter que sumir de forma misteriosa depois de uma certa hora. E o Mark não entende isso de nenhum jeito, até porque a gente também não entende muito bem, porque no momento que isso acontece, a gente não é apresentado o motivo dela. A gente só sabe que ela é misteriosa, a gente não sabe nada do que está acontecendo com ela, simplesmente que ela resolve desaparecer. Mas nesse meio tempo, eles vão descobrindo pequenas coisas perfeitas, que tá aí o nome do filme, Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. Aproveitando que eles têm muito tempo livre, eles começam a desvendar coisas misteriosamente perfeitas, coisas simples da vida, que conseguem simplesmente se encaixar e fazer eles felizes de certa maneira. E obviamente nesse meio tempo o Mark vai pegando o gosto, vai se aproximando cada vez mais da Margaret e ele acaba se apaixonando por ela. E uma das coisas que com certeza vai tornar a experiência do filme melhor ainda é porque eles conversam o tempo todo sobre filosofias da vida, teorias da física do tempo, de tudo isso. Além de ser um filme muito bom, também tem esse lado de muita física, que é muito interessante a gente conseguir observar, porque é uma maneira muito leve e muito boa de trazer outros assuntos dentro do filme. Depois de muito tempo decorrido do filme, a gente é apresentado finalmente a história da Margaret, que é literalmente uma história bem sentimental, bem diferente da do Mark, que ele literalmente está preso ali, ele está realmente perdido. E até esse momento a gente sabe que o Mark é o nosso protagonista, só que a partir daí a gente começa a entender o filme de outra maneira. Até porque a gente sabe o sofrimento que a Margaret está sentindo e o peso que tem o dia para ela. Afinal de contas, a mãe dela está no hospital e pode ser o último dia de vida dela. E ela não quer que esse dia acabe de maneira nenhuma. Ela quer ficar presa nesse dia. Ela quer continuar vendo a mãe dela ali no hospital. Por mais que para ela seja muito difícil essa despedida, ela quer continuar revivendo esse momento, revivendo esse dia, para não ter que dar adeus para ela. E lembra que eu comentei no início desse vídeo que esse filme não é um filme só sobre romance? Então, realmente não é só sobre isso. A Margaret percebe durante o filme que os momentos da vida são importantes e são únicos, e assim os torna de uma certa maneira perfeitos. Mesmo em muitos momentos do filme, ela nos apresentando e falando pra gente mesmo que ela literalmente quer ficar presa ali, ela não quer sair daquilo ali. É interessante perceber nesse filme que ele nos apresenta que, às vezes, simples coisas, simples coisinhas que acontecem durante o nosso dia são coisas consideradas perfeitas, só que a gente, às vezes, acaba passando despercebido. Até simplesmente uma tartaruga tentando atravessar uma avenida se torna uma coisa pequena, perfeita. Só que por conta do dia a dia a gente acaba não percebendo isso e não dando o seu devido valor a essas coisas. E isso o filme nos mostra muito bem com cada cena dentro dele. O filme faz questão de mostrar pra gente o quão importante e o quão incrível as coisas pequenas são e quão importante o peso que elas podem ter pra gente na nossa vida. Não deixe o dia se aproveitar de você, ao invés disso,
você deveria aproveitar mais o seu dia. Essa é uma das frases que está presente no filme que com certeza me tocou. E no momento que eu estava assistindo aquilo ali, com certeza fez total diferença pro filme. O tempo passa e não volta, isso que faz ele se tornar tão especial como ele é. E nunca se esqueça que nunca é tarde demais para tentar, para começar, para fazer alguma coisa que tu queira. Só para vocês entenderem, depois desses pontos que eu apresentei, o Mark ele percebe a diferença que ele tem, que ele achava que ele era o protagonista da história, mas que na verdade ele estava sendo apenas um personagem para essa história da Margot, que na verdade ela que é a protagonista do filme e não ele. Depois disso, obviamente, que quando tá no final do filme eles resolvem finalmente ficar juntos depois de muitos problemas que eles passam e enfrentam juntos, uma coisa que todo mundo estava esperando desde o início do filme, que de verdade se encerrou de uma maneira perfeita. Margot acaba mostrando pro Mark que ele tem, na verdade, que aproveitar melhor a vida dele, e não só isso, mas tirar um melhor proveito disso, seja não só para ele, mas para os outros. Ou seja, se doar mais para as outras pessoas e não só para ele mesmo. Ele começou a perceber disso e fez o dia dele se tornar melhor ainda. Isso sendo dentro da própria casa dele, conversando mais com o pai dele, ouvindo, querendo conversar, indo no jogo de futebol da irmã, ou até mesmo ajudando outras pessoas na rua. Além de fazer as vontades dele, que obviamente era uma coisa que ele queria muito fazer, o filme já nos mostra desde o início que ele quer ajudar as pessoas. E só no final do filme ele consegue ser despertado com isso. Ou seja, ele literalmente mostrando que as pessoas são importantes e as pessoas importam totalmente para a nossa história. Que não deixa de ser o nosso famoso tempo de qualidade, que é muito importante, não só nos dias de hoje, mas que sempre foi e sempre vai ser. Com certeza esse filme me marcou demais e sempre que eu posso, sempre que eu quero relembrar de algumas coisas boas, esse filme tá sempre na minha lista para reassistir de novo. E aproveita e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história desse filme. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos desses por aqui sobre cinema, aproveita e me segue e não se esquece de deixar o seu like se tu gostou desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!